Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. E para você que se achega através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Atos capítulo 8, dos versículos de 5 a 8 inicialmente, com a temática A Presença que Não se Compra. E diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e muitas multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Jesus, eu te agradeço por tão rica presença nós podemos vivenciar nesta manhã. O Senhor já tem falado de algumas formas, através dos louvores, através, meu Deus, da ministração de oferta, mas nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Para tanto, meu Deus, eu peço que o mesmo Espírito que me visitou, trazendo, meu Deus, a revelação desta palavra, possa estar agora sobre a Tua igreja, que nós possamos ouvir, meu Deus eterno, e entender mais uma vez a Tua voz, porque, meu Deus, somente caminhando por esta palavra, é que nós não erraremos mais, e teremos um encontro contigo. Então, Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã, em falar mais alto em cada coração. É tudo que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, e você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a esta casa, para a honra e glória do teu nome. Graças a Deus. Aleluias. Esses homens de Samaria, eles estão impressionados com o modo em que Filipe ministra ou maneja a palavra do Evangelho. Eles estão atônitos ao ponto de não desviarem o olhar ou a atenção do que Filipe estava falando. Tão grande era o poder que envolvia ou que tomava aquela multidão mediante as palavras que Filipe trazia. E isso tinha uma causa, isso tinha uma razão. Nós estamos falando de Samaria, aquela mesma Samaria que Jesus encontra a mulher samaritana, e todos conhecem a história, eu não preciso ser redundante aqui. Samaria que acreditava, que adorar a Deus ou estar próximo de Deus era no Monte Gerizim. E quando Jesus o encontra, a mulher até indaga Jesus: mas Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém, os nossos patriarcas dizem que é no monte. E Jesus vai responder para ela: não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Era uma cidade bombardeada por crendices. Muitos passavam pela cidade de Samaria e tentavam roubar os corações, porque o evangelho estava muito forte, ou por conta de Jesus ter passado, ou ter contemplado primeiro os discípulos que eram todos da vivência em Jerusalém. Estava muito forte em Jerusalém, mas em Samaria muitos tentaram levar um evangelho meio que estranho, baseado em crendices, mais ou menos como acontece hoje. E nós vamos observar isso. Olha o que acontece agora no versículo 9. Não bastando aqueles homens que estavam impressionados com Filipe, também tinha alguém que estava ali só para observar, mas de outra forma. Olha só. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Percebe? Ele fazia alguns truques.
Era uma cidade que não tinha vivenciado ainda o poder de Deus. Porque o que Filipe tinha naquele momento era a unção de Deus, era o poder de Deus, e por isso eles ficaram tão impressionados. Mas antigamente o que eles vivenciavam era isso aqui: pessoas que chegavam lá com ilusões, com artes mágicas. E muitos deles, ele está dizendo, desde o mais velho até o mais novo, todos acreditavam que era um grande homem de Deus. Será que nós não vivenciamos isso no dia de hoje? Eu não estou criticando aqui as denominações, mas nós percebemos que há muito truque, sabe, milagres combinados. Eu te dou tanto para você fingir aí que foi curado. Truques, iludindo a muitos. As pessoas vão atrás disso e creem veementemente. Você vai falar com a pessoa: não, você está duvidando do meu pastor, ele é um homem de Deus. E quando a gente vai apontar isso na palavra, a gente vê que não tem base. Este homem Simão era um destes que enganou durante muitos anos o povo de Samaria. Mas uma verdade, mas uma mentira, ela só dura até o momento em que chega a verdade. Quando a verdade chega, a mentira é dissipada. Todos acreditavam até este momento que Simão era o grande personagem, o grande homem de Deus. E olha o que acontece no versículo 11: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Tem muita gente iludida por aí, deixando seus lugares para estar seguindo homens que iludem, que vendem a fé. 12. Mas como cresce em Filipe, ou seja, a coisa mudou agora. Eu estou vendo um poder maior do que aquele de Simão. Como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até mesmo Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Até mesmo aquele que iludia, aquele que fazia alguns truques, se converteu, se rendeu às águas do batismo. Eu preciso me achegar a esse homem é diferenciado. Ele não faz truque, o negócio é diferenciado. Eu consegui ver, porque eles viam, milagres, homens e mulheres sendo curadas, sendo restauradas. E Simão passa a ficar atônito com aquilo, tanto o Simão quanto toda a multidão em volta. Mas o mais impressionado era Simão, porque ele sabia fazer truques, mas aquele poder era diferente. Ele começa a observar e acompanhar de perto os apóstolos, e ele começa a desejar aquilo. Eu também quero ter deste poder. E olha só a proposta dele, versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Simão, ele se impressionou tanto com aquele poder que agia sobre a vida de Filipe, sobre os apóstolos, que só de impor as mãos o Espírito Santo descia. E o que é o Espírito Santo senão o poder de Deus, a virtude de Deus? Não eram aqueles homens que faziam milagres, mas sim o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Quando Simão percebe isso: ei, eu quero comprar isso aí, quanto que é?
Tem muita gente por aí vendendo a fé. Enganadores fazem truques para iludir o seu povo. Mas é aquilo que eu estou falando. A mentira perdura até chegar à verdade. Porque o poder de Deus, ele sobrepuja toda e qualquer poder, seja ele, né, nas divindades celestiais, ou até mesmo na terra. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não tem poder que se equipare a isso. E esse homem tentou comprar, como muitos estão fazendo aí. Eu preciso de um depósito de R$1.000 para eu poder liberar sobre você. Eu preciso de um depósito de tanto para liberar sobre você. Pedro amaldiçoou esse comportamento. Ele disse que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque não tem como comprar esse poder. Não tem como. Pastor, como é que eu adquiro esse poder? Porque esses homens, esses discípulos que chegaram na cidade, começaram a operar várias maravilhas, impondo as mãos, o Espírito Santo descia. Como é que eles conseguiram esse poder? Como foi que o Espírito Santo desceu sobre eles? Vamos ver. Qual o preço para ter esse poder? Vamos ver. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, eu quero ler o versículo 4 e 5. Jesus, ele já tinha ressurgido dos mortos. Ele estava agora dando as últimas instruções para os discípulos. Os discípulos estão ali atônitos, porque neste momento, esse momento agora era um momento de perseguição contra eles. O imperador romano está agora perseguindo esses homens, porque a ideia dele era não fazer de Jesus um mártir. Então ele fala assim: olha, vamos prender todos aqueles, né? Vamos castigá-los. E eles estão agora apreensivos, porque Jesus também está deixando. É o momento em que Jesus está dando as últimas palavras para subir de volta ao Pai. E olha o que Jesus fala para eles, no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esses homens, como eu disse, eles estão atônitos, porque agora o alvo da perseguição são eles. Eles queriam plantar a todo momento que eles tinham roubado o corpo de Cristo, e que tudo não passava de uma grande mentira. E pensa, se o final de Cristo for ser crucificado, imagina o que se fariam a eles. Eles estão atônitos, mas Jesus fala para ele: não saia de Jerusalém, fique aqui, até que do alto seja revestido do poder. O que contradiz muitas vezes os meus medos, os meus temores. Porque, como eu estou falando, eles estavam num momento, né, terrível para a vida deles. Se fizeram isso com Jesus, que é Filho de Deus, imagina eu. Eu não tenho o mesmo poder que ele tem, eu não tenho a mesma destreza que ele tem. Muitas vezes diz respeito a mim e a você. Nos nossos medos nós oramos para Deus o seguinte: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, olha, está difícil aqui, me tira desse lugar. Jesus está falando para mim e para você nesta manhã: fique em Jerusalém. Fique no lugar onde eu te coloquei. O epicentro da perseguição era justamente em Jerusalém. Jesus fala para eles: fique em Jerusalém. Pensa a estadia deles em Jerusalém. Talvez nem colocar a cara para fora, porque qualquer momento um soldado pode nos pegar aqui e vai descobrir o esconderijo. Será que esses homens obedeceram? Versículo 13. Jesus fala com eles: fica em Jerusalém. Olha só, versículo 13, o que diz? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André,
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles obedeceram. Eles estão no cenáculo. Sabe onde era esse cenáculo? O lugar da onde eles tiveram o último encontro com Jesus, onde Jesus partiu o pão para eles, dividiu sobre cada um deles. Você bem sabe onde Jesus partiu o pão para você, onde ele pôde liberar perdão para todos, porque ele disse: todos vós vão se escandalizar em mim. Ali eles receberam o primeiro perdão. Judas teve oportunidade também, mas ele se apressou em entregar Jesus, mas a ele também foi dada a oportunidade de ser perdoado. Eles voltaram para aquele lugar e estão lá, esperando a descida do Espírito Santo. E como é que eles faziam isso? Olha só no versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Sabe, eles não estavam trancados naquela residência com medo apenas. Eles estavam unânimes, buscando a presença do Espírito Santo. Eu preciso ser revestido. Eu não quero que a minha vida seja uma constante de medo. Eu não quero estar aqui nessa redoma de medo. Eu preciso, todos os dias, unanimemente, eles faziam isso. É no seu temor que Deus quer operar. Fique no mesmo lugar, perseverando unanimemente. E pastor, por que eu tenho que fazer isso? Porque se você perceber, quando eles entraram no cenáculo, era apenas os 12, com medo de colocar o rosto para fora, porque realmente eles seriam dizimados. Era intento do imperador romano acabar com essa farsa. Nós precisamos acabar com essa revolta, porque se Jesus se tornar um mártir, nós vamos ter problemas. Precisamos dizimar esses homens, mas eles estão lá, perseverando em oração todos os dias. E qual que é a coisa boa de nós perseverarmos em oração? Muitas vezes nós viemos aqui para o culto de oração na quarta-feira, e é difícil a gente não ver, né? Eu vou falar agora como pastor, ver, né, a pouca ou a baixa frequência. Mas quando nós perseveramos, sempre vai aparecendo mais um, e mais um, e mais um, e daqui a pouco a casa está cheia. Eles entraram somente os 12, mas olha só, na sequência da leitura aqui no versículo 14, parte B, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, o número começou a aumentar. Agora não era mais só os discípulos, não era só mais os homens que estavam ali. As mulheres também se achegaram, nós também precisamos tomar parte disso. Vamos orar junto. E vocês bem sabem o que acontece quando as mulheres entram no negócio. Nós como homens somos meio retraídos para estar fazendo convite, para convidar alguém, mas a mulher ela está sempre convidando. Quando muito vai buscar em casa, ela está lá, eu preciso falar. Elas têm esse dom, sabe, de trazer pessoas. Olha o que acontece agora no versículo 1, ou no versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Ele entraram somente os 12, e agora já é mais de quase 120 pessoas. Sabe, aquele momento que você entra em oração e você pensa que está só, e Deus fala, ainda existe remanescentes buscando por você também. Você pensa que você está só, tem 120. E eles perseveravam todos os dias em oração. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles não arredaram o pé. Pentecostes quer dizer 50 dias depois. Jesus disse, olha, por esses dias vocês serão revestidos do alto, com a unção do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Agora pensa, 50 dias depois, eles ainda estavam perseverando.
Talvez eu com você, como igreja, não conseguimos perseverar um dia. A gente ora uma vez só, Deus não ouviu. Persevere, fique no mesmo lugar, não corra não, não fuja não, persevere em oração. 50 dias depois, era dia de Pentecostes, 3 grandes festas, é ordem de Deus para os judeus, que eles vão a Jerusalém, ou vá a Jerusalém, para adorar ao Senhor. O primeiro deles, aleluias, é a Páscoa. A Páscoa se dá no começo, ou no começo da primavera, é onde está florescendo tudo, é onde a nova vida, nova esperança está florescendo. Então Deus falou, vocês vão se reunir e vão comemorar a Páscoa juntos. Todos tinham que ir, de todas as nações, tinham que estar em Jerusalém. A Páscoa, eles comemoraram juntamente com Jesus. Quando Jesus está ali partindo o pão, era Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, Deus exigia que eles fossem também a Jerusalém para comemorar o quê? O dia de Pentecostes. O que é Pentecoste? É o dia dos primeiros frutos. Vocês vão se reunir. Na Páscoa é o começo da primavera, vocês vão plantar. E agora vai começar a surgir os primeiros frutos. Quando? 50 dias depois, Pentecoste, eu quero todo mundo junto de novo. E eles estão lá junto. E cumpriam esse dia. Ou seja, eles estavam no 50º dia. E o que acontece com eles? Os primeiros frutos têm que começar a ser gerados. Assim como Jesus falou. Os primeiros frutos tinham que começar a aparecer. E como é que apareceu? Através da obediência. O Espírito Santo, a presença dele, o poder do Espírito Santo não se compra. Mas como é que eu conquisto? Obedecendo a palavra. Quem falou para eles ficarem em Jerusalém foi Jesus, ou seja, o verbo encarnado, a palavra disse, ficai em Jerusalém. Mas pastor, eu vou ficar nesse lugar. Talvez eu seja dizimado. Se Jesus está falando para você ficar, não é para a morte, é para a vida. Continue perseverando, buscando. Os dias vão se passar, pastor, mas parece que os dias estão passando e não está acontecendo nada. Você que pensa. Os primeiros frutos vão aparecer. 50 dias depois, eles estão reunidos no mesmo lugar. Às vezes nós clamamos por essa presença. Às vezes homens querem vender essa presença. Mas a coisa mais difícil do mundo é estarem reunidos todos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Sabe? Tem ficado difícil cada vez mais a obra, sabe, o ministério do Evangelho nos últimos dias, porque as pessoas não têm essa ponderação de estar no mesmo lugar, no mesmo propósito, perseverando unanimemente. Sabe o que parece? Eu estou falando isso não só agora, vamos falar agora num termo universal, porque não é só na igreja, as famílias estão assim. Sabe, não existe mais aquela deliberação de estar juntos, em comunhão. Sabe, e quer receber a virtude do céu. Eu quero o poder de Deus. Eu quero, vem sobre mim, Espírito Santo. Ele vai vir sim, quando nós obedecermos a palavra, quando nós estivermos reunidos unanimemente no mesmo lugar. Sabe o que parece? A família está dizimada hoje. Parece que a família tem vários clãs. Sabe, cada um milita por si, os outros que se virem. Infelizmente, na igreja, eu estou falando num tento universal, tem refletido isso também. Não parece ser uma igreja, parece ser uma igreja com várias dentro dela. Cada um milita por si. Só que para a descida do Espírito Santo, ele está dizendo, tem que perseverar unânimes no mesmo lugar. Pastor, por que eu tenho que fazer isso? Abra agora lá em Salmos, aleluias, Salmos 127, deixa marcado aqui, nós vamos voltar. Salmos 133. Davi, um dos maiores entusiastas, sabe, do templo,
da presença de Deus, ele teve anseio por construir uma casa para Deus. Ele foi um dos que resgatou a arca, 20 anos depois dela ter sido levada. Ele falou: eu não subo ao trono se a arca não tiver presença. Ele tinha prazer de estar na presença. E olha o que ele fala a respeito desta hora de culto. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, tem que estar junto, tem que estar no mesmo lugar, tem que estar no mesmo propósito, tem que estar buscando a mesma coisa. E por que eu tenho que fazer isso? Ele vai continuar dizendo: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Olha só, ele está citando como, sabe, algo suave. A mirra que era usada para ser derramada como unção sobre, e que foi usada como unção sobre Arão, era perfumada. Ao longe você sentia o perfume, ou seja, é algo que Deus se agrada quando os irmãos estão em união. Quando a igreja está no mesmo propósito, quando estamos todos reunidos no mesmo lugar, é algo que exala um perfume. As pessoas conseguem sentir de longe, a pessoa anseia, ela tem desejo: eu quero estar como esse povo, eu quero estar junto. É porque, sabe, esse perfume da aprovação de Deus, porque a unção é Deus aprovando isso. Deus aprova a união, estar no mesmo lugar, é Deus quem aprova. E ele vai dizer: é como o orvalho do Monte Hermon. Sabe o que é acordar de manhã para esse Monte Hermon? Ele ficar de frente, né, da fronte norte de Jerusalém. Pensa acordar de manhã com aquela brisa da manhã, aquele orvalho com várias árvores frutíferas, o cheiro que chegava lá. É assim que Deus vê, é assim que Deus sente quando nós estamos em união, reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, buscando os mesmos ideais. E ele vai dizer: e por que nós temos que fazer tudo isso? Olha só, você está precisando de bênção? Eu estou precisando. Assim como aqueles homens estavam precisando de bênção, você está precisando de bênção. Por que eu tenho que estar unido? Olha lá o que ele vai continuar dizendo aqui na parte B do versículo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena, Ele não vai pedir, por favor, não, Ele ordena. Se eu e você estiver reunidos no mesmo lugar, obedecendo a palavra, Deus ordena a bênção. Aí nós ficamos precisando: mas por que eu estou precisando há tanto tempo? Será que está faltando a gente se unir de verdade? Buscar no mesmo ideal? Por que a minha casa não prospera, pastor? Você tem se unido? Vocês estão se conversando lá dentro? Ou será que está cada um para o seu lado? Deus se agrada quando estão todos no mesmo lugar, no mesmo ideal, perseverando na oração e na súplica. Não adianta nada a esposa orar e o marido não está nem aí. Não adianta o marido orar e a esposa não está nem aí. Não adianta o pai e a mãe buscar e os filhos não estão nem aí. Tem que estar todos no mesmo lugar, buscando no mesmo ideal. Pastor, o senhor não conhece os meus filhos. Eu conheço o que a Bíblia fala, né, a respeito disso. E aleluia, glória a Deus. Teve um homem na Bíblia que ele disse, ele não se intimidou diante de todos, ele já estava velho neste momento. Ele foi homem de guerra, sabe, ele foi homem que conquistou várias batalhas, mas nesse momento ele já está velho. Ele poderia usar esse período agora para falar: eu não tenho poder sobre os meus filhos, eu não tenho poder, eu não tenho como obrigá-los a servir. Ele disse: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo mais é desculpa. Pastor, eu não consigo trazer. Você é o chefe lá, meu irmão. Determina. Instaura um culto de reverência a Deus. Eu não quero, vai picudo mesmo, vem sem querer. Uma hora do Espírito Santo desce e nos visita e traz esse poder. Volta lá, em Atos. Aleluias. Aleluias. Então eles estavam cumprindo, conforme diz os Salmos, mesmo com medo, mesmo estarrecidos pelo momento, sabe,
O mestre tinha se ausentado, mas ele se ausentou prometendo outro consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus, é virtude de Deus. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. E eles estão ali 50 dias depois. Olha o que acontece. Verso 2 do capítulo 2 de Atos. E de repente veio do céu um som. Só que, vamos dar uma paradinha aqui. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você tem ouvido mais o vizinho, mais a crítica do parente, a crítica dos seus amigos de trabalho, e tem deixado de ouvir o som que vem do céu? Porque Deus tem bradado aqui neste lugar. Sabe, tem sido tremendo o que Deus tem feito nesta casa. Ah, pastor, mas eu não consigo viver nenhum destes milagres. Será que é porque você tem dado ouvido mais aos de fora do que ao som que vem do céu? Aqueles homens estão ali, sabe, 50 dias perseverando em oração. Sabe-se lá se levantavam da oração para comer, para fazer qualquer outra coisa, porque eles estavam perseverando. Eles não tinham tempo para, sabe, para fazer os seus afazeres cotidianos, para estar, até porque estavam com medo de sair daquele lugar. Mas eles estavam ali perseverando, e de repente veio um som. Olha só, e não é um som imperceptível. Olha só o que ele diz aqui: veio de repente do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A voz de Deus não é imperceptível, é um som muito alto. A palavra de Deus vai dizer que o som da voz dele é como o som de muitas águas. Não é algo imperceptível, Deus está falando o tempo todo. É um som alto, é como o som de muitas águas. Eu não sei vocês, mas pessoas que já estiveram ali nas cataratas, né, de Foz do Iguaçu, eles vão dizer que quando estão lá perto da água, o barulho é ensurdecedor. Você não consegue falar com alguém por causa do barulho das águas. Consegue imaginar isso? A voz de Deus é como tal, é como o som de muitas águas. Você não consegue dar ouvido a outras coisas, somente aquele som. O problema, e o ditado muitas vezes vai dizer que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Deus pode fazer todo o barulho que for ao redor dele, ele não vai ouvir. A palavra diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, mas para muita gente não tem passado de um pingo de torneira. Você já tentou dormir com a torneira pingando? Incomoda. A voz dele é como o som de muitas águas, mas para muitos não tem passado de um pingo de torneira. Deus está falando, incomoda. Ah, não é bem assim não. Ah, eu acho que não é assim. Deus, esse Deus aí é tirano. Ah, tem palavras de ódio aqui. Deus está bradando na casa. Aí nós reclamamos porque não temos a virtude, porque não temos o milagre, porque não temos a bênção. A bênção vai ser direcionada quando nós estivermos reunidos no mesmo lugar, obedecendo esta palavra, obedecendo esta voz que vem do alto. Encheu a casa em que eles estavam assentados. E nesse momento, quando aquele som invade a casa, é aquele momento que começa a invadir e começa a tratar e começa a mexer aqui dentro. Talvez eles estivessem prostrados e eles começam a se colocar de pé agora. Porque eu não sei há quanto tempo você está prostrado, meu irmão, mas esse vento impetuoso está pronto para encher a casa onde você está, encher o teu coração e se colocar de pé novamente. Você não nasceu para estar prostrado, Deus quer te colocar de pé novamente. Aleluias.
Nesse momento, olha o que acontece no versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Houve um momento na vida desses homens em que somente o sacerdote poderia falar com Deus. Era escondido atrás de uma cortina. Houve um momento na vida desses homens que somente os patriarcas falavam com Deus. Esses homens, quando foram tirados do Egito, estão sendo conduzidos pelo deserto. Somente Moisés falava com Deus. E todos conhecem de que forma Moisés falava com Deus. O primeiro encontro de Moisés com Deus foi aonde? Numa sarça ardente. Ele está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele está ali e ele começa a ver algo. Uma sarça que pegando fogo, mas não se consumia. E ele começa a ver e ele fala: pera, deixa eu me chegar perto para ver melhor. E quando ele chega, uma voz sai da sarça dizendo: não te achegues para perto, porque o lugar que você pisa é santo. Era Deus na terra falando com aquele homem. Em formato de quê? De uma sarça pegando fogo. Deus é fogo consumidor. E o que eles estão vendo aqui são línguas de fogo. O que é uma língua de fogo? É uma partícula de fogo que começou a pousar em cima de cada um deles. Foi algo visível. Sabe o que era isso? É uma mensagem para mim e para você. O que era restrito somente ao sacerdote, somente ao patriarca, hoje nós temos oportunidade de falar face a face com ele. Os meus temores não têm força diante de Deus. Ele está sobre você agora. Ele vai pousar sobre você se você perseverar, se você estiver, unanimemente buscando a face dele, no mesmo lugar. Não saia do lugar que ele te colocou, aleluias. Ele quer te visitar ainda hoje. Línguas de fogo, o que o fogo vem fazer? Ele vem purificar, ele vem tirar todos os medos, toda a sujeira, ele vem te edificar de novo. Você pensa que não é nada, mas ele está dizendo: eu vim para te restaurar, eu vim para te levantar. Então se continue na posição, eu vou te levantar. Aqueles homens viram isso fisicamente aos seus olhos, e algo extraordinário aconteceu depois daquilo. Olha só, aleluias. E todos, versículo 4, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Você crê que você vai cantar um hino diferente desse que você canta hoje? Está difícil hoje? Talvez a sua cantiga durante a sua casa, durante a sua vida, está difícil, não está dando, eu não vou conseguir. Ei, o Espírito Santo, se descer sobre a tua vida hoje, ele vai transformar essa língua. Você vai começar a falar outras línguas. Eita Deus poderoso, eita Deus, oh glória, aleluias. Eles começaram a falar outra língua. O medo agora estava dissipado da vida deles. Eles começam a falar em outras línguas. Olha só, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 5. Quando a gente começa a falar em outras línguas, quando Deus transforma a nossa vida, olha que tremendo. Quando Deus transforma a vida de alguém, as pessoas notam, as pessoas começam a olhar e falar: realmente Deus tem feito algo ali. E na vida desses homens não foi diferente. Olha só, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Pensa, Deus concedeu que eles falassem em outras línguas. E eles começaram a pasmar, porque começaram a olhar: peraí, não são galileus esses homens? Porque, como todos bem sabem aqui, já foi ministrado algumas vezes pelos nossos pastores, a Galileia, era um lugar, do qual havia a classe mais baixa. Ou seja, eram homens muitas vezes iletrados, homens humildes. A grande maioria deles viviam da pesca, não tinha esse tempo, essa diligência para estudar.
E de repente eles começam a ouvir esses homens, e o que surpreende, ela fala assim, mas não são galileus, não são pessoas que não têm estudo, mas como é que eles estão falando na minha língua? E o mais incrível é que tinham muitas denominações ali, várias etnias ali, e cada um podiam ouvir no seu dialeto, porque não era somente a língua diferente, tinham os dialetos. Pastor, o que é isso? Está falando inglês para mim. Dialeto é como aqui, nós falamos o português, mas se você for lá no Nordeste, você vai ver que o dialeto é diferente. É português também, mas o dialeto é diferente. A forma de falar o português é diferente. E eles começaram a ouvir assim, distintamente. E eles ficaram impressionados. E eles começam a comentar. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas, falar grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, e estando suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? O que Deus vai fazer na sua vida vai trazer pasmo a alguém. As pessoas vão olhar e vão dizer, como aconteceu? O que é isso que está acontecendo? Está tão mudado, está tão diferente. O que é isso? O que está acontecendo? Só que enquanto tem alguém que se impressiona, tem alguém que louva a Deus pelo que Ele já começou a fazer na nossa vida, tem aqueles que duvidam também, aqueles que zombam também, versículo 13, e outros zombando dizia, estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão embriagados, encheram a cara. Só que esses homens estavam intrépidos agora, como Jesus havia proferido antes de subir ao céu, Ele disse, vocês vão receber a virtude que vem do alto, o poder que vem do alto. Eles estavam intrépidos agora, estavam ousados, e o mais ousado deles, Pedro. Olha só o que Pedro fala no versículo 14, Pedro porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão em sonhos, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Olha a oportunidade que eu e você temos, se convidarmos esse Espírito a estar conosco, se perseverarmos em obediência a essa palavra, se aprendermos a amar o nosso irmão, ao ponto de não arredar pé, de estar unânimes. Pedro foi ousado e intrépido em levantar e dizer, eles não estão embriagados, o que está acontecendo aqui, está se cumprindo a palavra que foi dita. Esses homens estão sendo visitados por uma presença poderosa do Espírito Santo. Olha só a retratativa desses homens, e Pedro começa a falar, né? Nós recebemos porque Jesus, ele começou a dar testemunho do Evangelho de Cristo, pregou a Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou e subiu de volta para o Pai. Eles começam a pregar, esses homens ficam tão estarrecidos, que olha a reação deles, no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões? Eles temeram. Quando você está revestido deste poder, quem tem que temer é Satanás. Pare de andar refém das situações, sabe? Você está temendo o quê?
Quem tem que temer é Satanás. Esse poder vem do alto. Aqueles homens estavam lá zombando, mas quando Pedro tomou a palavra, ele começou: quem será de mim? Ele começou a se achar culpado diante de Deus. Que faremos? E aí foi a oportunidade que Pedro teve. Olha só, no versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, essa promessa chegou até mim, até você. Se nós buscarmos o Espírito hoje, pode ter certeza, você vai voltar com a virtude dele para casa. Esse fogo já está te visitando agora. Que é esse fogo, pastor? A palavra. A Bíblia vai dizer que ele é como o fogo do ourives, que purifica o metal. Esse fogo já está te purificando agora, então a visita do Espírito Santo não vai demorar. Já já você vai ser contemplado por ele e você vai voltar com a virtude para casa. Talvez você saiu cabisbaixo da sua casa hoje, dizendo, se sentindo impotente diante da situação: eu não vou conseguir. Mas você vai voltar para casa dando glória, porque ele vai colocar outras línguas na tua boca. Você vai voltar para casa agradecendo e louvando o nome do Senhor, porque ele vive e reina para sempre. Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Versículo 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O poder do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida pode agregar almas para o reino. Eu sei que está doendo a prova, eu sei que está doendo, a coisa está difícil, mas se o Espírito Santo se apoderar de você, oh aleluia, o teu testemunho pode agregar almas. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele estava trancado junto com os outros, com medo, mas quando o Espírito desceu, ele ficou intrépido, ele começou a dar testemunho de Cristo, e quase 3.000 se salvaram naquele dia. E não foi uma salvação superficial, porque muitas vezes a pessoa se converte na emoção, vem aqui na frente, recebe a oração, mas na outra semana some. Superficial, sabe, aquele arrependimento da emoção. Não, eles se arrependeram, olha só de que forma, aleluias. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Agora não era mais só os 12, olha quanto cresceu. Todos tinham, sabe, o mesmo propósito, estavam no mesmo lugar, tinham tudo em comum. Não era uma salvação superficial, ele não só foi lá na base da emoção, eu estou emocionado com a palavra que o pastor falou. Não, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eu quero aprender, eu quero permanecer, eu quero estar junto, eu quero orar também, essa causa também é minha. Aleluias. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Ou seja, é algo que não tem que ser só aqui, tem que ser na sua casa também. Eles permaneceram, vamos continuar, essa causa também é minha. O Espírito Santo faz isso. Pastor, por que não está acontecendo? Talvez porque eu e você não estamos dando ouvido à voz dele. O som que vem do alto está bradando agora mesmo. Pastor, eu posso barrar essa voz? Sim. Eu posso barrar sim, quando eu não dou ouvido. A palavra vai testificar em outro texto: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Aí vai de nós avaliarmos o que é mais importante para mim: a minha estadia nessa vida,
que muitas vezes não traz contentamento. Nós aprendemos aqui na sexta-feira, na palavra do pastor. Você pode receber uma bênção muito grande, um milagre financeiro muito grande, mas isso não vai te levar para o céu. Você pode receber uma cura hoje mesmo, mas isso não vai te levar para o céu. O que vai me levar para o céu é obedecer a esta palavra e se permitir ser direcionado por este Espírito Santo da verdade. Porque tudo mais é mentira dessa terra. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Ele quer pegar na sua mão e te conduzir até o caminho que te leva para o alto. Aleluia. Nós já estamos encerrando. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza do coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe o que é não precisar evangelizar? Não precisar fazer aquela comissão que os nossos irmãos fazem, de estar na frente, tentando chamar a atenção de alguma forma. O que chamava a atenção na vida desses homens aqui era a comunhão, era o partir do pão, é estarem todos reunidos no mesmo lugar. Talvez falte isso para mim e para você, igreja. Talvez o que falta para a sua família ou para a minha é estarmos reunidos no mesmo lugar. O inimigo, ele tenta realmente dizimar, e o alvo dele nesses últimos dias tem sido a família. Vários clãs, cada um por si, né? Não se importando, ou não agindo em misericórdia com os outros. Não me interessa a tua luta. Quando muito olha para a cara e diz, é o preço, paga sozinho. Quando a Bíblia manda nós levarmos as cargas uns dos outros. Pensa esses homens. Eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e ninguém tinha mais do que ninguém. Era todo mundo igual, no mesmo patamar. Não adianta clamarmos pelo Espírito, venha, se eu não ajo em obediência a essa palavra, dando em preferência o outro. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, coloque-se de pé.